Olá meus amigos, tudo bem? Começando aí a temporada 2020, né? Muita coisa pela frente, muito treinamento, muita competição, grandes disputas e novos desafios. Eu queria comunicar a vocês que a partir dessa temporada eu vou tentar compartilhar um pouquinho do que foi as minhas disputas durante toda a temporada. E antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que seguem esse canal e que devagarinho eu vou estar tentando também alimentar um pouco mais, com mais vídeos, com mais informações, com mais opinião, mais ponto de vista e também contando um pouco da minha trajetória conforme será esse ano. Bom, estamos aí próximos de terminar o mês de janeiro, né? E as competições já começaram para alguns, inclusive para mim. Ainda estou na fase de construir um condicionamento técnico, né? Físico na verdade, e fazendo ainda um trabalho bem de base, mas de qualquer forma resolvi no último dia 19 de janeiro participar da primeira competição do ano para inserir um pouco de estímulo, um pouco de intensidade na construção da minha performance esportiva de 2020. E aí foi numa competição aqui na cidade mesmo, aqui em Conselheiro Lafayette, uma competição totalmente regional, na qual eu fui também na primeira etapa do ano passado, de 2019. É uma competição de cross duathlon que se chama Circuito Cross Duathlon Zona da Mata. A competição aconteceu aqui na cidade, como eu já disse, e houve, vamos dizer assim, eu tive alguns problemas durante a prova e que foram totalmente responsáveis. Na verdade não foram os problemas, foi apenas um problema e que ele influenciou diretamente o resultado final da competição. Desde quando eu planejei para participar dessa prova, ainda em 2019, eu observei as distâncias para a disputa, que na verdade para mim era o mais importante. E numa prova de duathlon, como o pedal não é o meu forte, então eu sempre vou preferir que os trechos de corrida sejam trechos maiores. E me agradava bastante a distância desse circuito, dessa primeira etapa, né? Porque seriam 6 km de corrida, 26 de bike e mais 6 de corrida. Então, para quem faz duathlon sabe muito bem que não é fácil correr trechos longos depois do trecho de pedal. E principalmente se for off-road com um pouco de subida. Isso complica ainda mais. Mas então, desde o ano passado eu tinha em mente, né, essa distância 6, 26 e mais 6. Bom, fui para a prova, cheguei lá, contato com vários amigos, confraternizando um pouco, conversando, e logo foi dada a largada. Tudo corria muito bem, eu vinha liderando a prova na categoria Solo Pro, porque tinham outras categorias, né? Tinha uma categoria reduzida, tinha as categorias revezamento, e na largada, né, ou na primeira corrida, largou junto a galera que iria fazer um trecho só de corrida. Tinha uma prova de trail inserida na prova. Seriam 6 km. Então foi uma intensidade bem alta, né? Porque tinham atletas ali de revezamento, tinham atletas, esses do revezamento teriam que correr depois, né? Mas também tinham atletas que queriam só correr uma perna e acabou. Então foi bem intenso, mas eu já imaginava isso, porque tinha observado essa observação no regulamento, e de qualquer forma fui para fazer a minha prova, né? Fui para fazer força, para acelerar bastante, mas pensando única e exclusivamente em mim. A vitória não era o mais importante, apesar de eu desejá-la. Bom, finalizada a primeira corrida, eu cheguei na terceira colocação geral, sendo o atleta que chegou primeiro era um atleta só da corrida, como já era esperado. O segundo era um de revezamento e eu da disputa solo, né? Eu fui o primeiro. Saí para um pedal, fiz um pedal bem consistente,
até que chegamos num trecho de trilha extremamente técnico e escorregadio. Ali eu tirei o pé, porque seria uma grande bobagem, uma grande besteira e um grande vacilo, né, tomar um tombo a ponto de me lesionar, de me machucar. Então tirei bem o pé e consegui ainda manter a liderança. Fechei a parte de bike também na primeira colocação e segui para a corrida. Foi aí que houve o grande problema. Eu saí para correr com uma certa tranquilidade, forcei nos primeiros 2 quilômetros e me mantive na liderança até cruzar a linha de chegada, imaginando que eu tivesse ganhado a prova. Mas não foi bem isso. O que acontece é que uma falha da organização e também minha, por que não dizer assim, em determinado momento do processo entre divulgação e evento, houve uma mudança no regulamento no que diz respeito às distâncias. A categoria Pro, né, seria com uma distância diferente na última corrida. Seriam 6 km na primeira, 26 de bike e mais 3 km apenas na segunda corrida. Só que essa informação não estava no regulamento. Como são 3 etapas e em 3 cidades diferentes, as distâncias podem variar. Então no regulamento não tem essa informação. A informação eles pedem para verificar mais detalhes, né, das distâncias nas redes sociais do organizador do evento, na qual me parece que eu ainda não sigo no Facebook e no Instagram. E onde que eu me baseei essa informação? De onde eu tirei a informação de 6, 26 e 6? A organização fez um cartaz, né, um folder, um informativo visual para divulgar a prova, ainda no ano passado, e lá eles colocaram 6, 26 e 6 para a categoria Pro, entre outras informações. E esse banner, né, essa informação visual, ela se manteve no site onde era feito as inscrições, como página inicial da divulgação do evento, da divulgação das inscrições. Essa imagem ela foi mantida durante todo o processo, inclusive na noite anterior ao evento. E inclusive na noite anterior ao evento eu fui nesse site e tirei, printei nessa tela para fazer uma divulgação nas minhas redes sociais. Mas não me dei conta de procurar nas redes sociais do evento maiores detalhes. De qualquer forma, a culpa também não foi do site de cronometragem, né, uma vez que eles divulgam o que o organizador envia, né? Então, se fosse necessário, e era necessário trocar essa imagem, o organizador tinha que ter mandado, olha, troca aí, bota uma imagem, né, com as distâncias corretas, ou então tira essa simplesmente, enfim, isso também não aconteceu. Bom, um outro detalhe ainda sobre o erro foi que na hora da largada o organizador, na frente dos atletas que estavam perfilados ali, ele passou algumas informações e entre elas falando que a segunda corrida para a categoria Pro seria de 3 km e não 6. Porém eu não estava necessariamente na frente, a voz dele não chegou até mim, ou se chegou também, eu confesso que não prestei atenção, estava focado em outras coisas e acabei não absorvendo essa informação que foi dita ali também na linha de largada, desculpa. Bom, então o que aconteceu foi que no segundo trecho, né, apesar de estar um pouquinho na frente do segundo colocado, eu ainda cometi mais um vacilo, né, que de qualquer forma não foi determinante, mas contribuiu um pouco também. Que onde era pra gente fazer o retorno, né, nos 1.500, ou seja, 1.500 para ir, 1.500 para voltar, isso na segunda corrida, onde houve o erro, tinha um staff, né, uma moça e um rapaz distribuindo água ali, como estavam também na primeira corrida, na qual nós passamos reto por eles, né. E aí eu ainda perguntei, peguei uma água e perguntei, a categoria Pro segue, né, vamos fazer os 6 km. Aí eles disseram, os dois, sim, segue, pode ir em frente. E aí eu fui para os 6 e o atleta que vinha em segundo lugar, que estava perfilado ali na frente, que ouviu a informação que era só 3, fez a volta nos 1.500 e acabou chegando na frente merecidamente,
porque ele seguiu o regulamento, ele prestou atenção, ele absorveu a informação e fez o correto, e correu bem também. Bom, no final, depois que cruzou a linha, que eu soube desse erro, confesso que me estressei um pouco, mas foi só aquele momento de estresse máximo, não com a organização, mas sim comigo mesmo, né? O meu erro, a minha falta de atenção, que não foi só minha, mas eu não posso culpar outros terceiros, né? Pelo meu erro, uma vez que a informação estava em algum lugar, eu teria que ir atrás dela. E aí a organização tentou fazer uma jogada de pegar meu tempo médio da primeira corrida, comparando com o atleta que foi segundo. E aí, juntamente com esse atleta que foi segundo, eles decidiram que iriam me colocar em primeiro, ele em segundo. Ele aceitou numa boa. Nós somos amigos, né? Não teve estresse, não teve briga. Mas eu não concordei com isso. Fui segundo geral, mesmo com esse erro. E no final não concordei com isso na hora que chamou no pódio, apesar de ter me chamado em primeiro e ele em segundo, que é o Ricardinho, aqui da minha cidade, atleta do mountain bike também. Obviamente que quando me chamou eu subi em segundo e ele subiu em primeiro como campeão que foi e que é. Então é isso. Essa foi a minha primeira competição do ano, foi dificílima, sofri bastante, não foi fácil manter a intensidade nas alturas. Estou sentindo ainda, hoje já é terça-feira, estou sentindo ainda um pouco o desgaste, mas é isso, início de temporada é sempre muito difícil. Então, foi assim a minha primeira competição do ano de 2020. No próximo final de semana, dia 26 de janeiro de 2020, estarei na cidade de Mariana. Por lá vou disputar uma prova organizada pelo Sandro Arcanjo, grande amigo, atleta revelação, no meu ponto de vista, no trail no ano de 2019, e vai estar organizando uma competição na cidade dele, a SAA Trail Run. SAA é a assessoria esportiva que ele tem junto com uma parceira, ou parceiro, não tenho certeza, mas eu acho que é uma amiga. E por lá vou disputar a prova, me parece que 32 quilômetros, um pouco a mais de 30, né? Vou ficar ligado no regulamento para não errar novamente. E foi isso. Espero ter sucesso aí na minha próxima empreitada. Só para finalizar, eu gostaria de deixar uma dica para vocês, ou pelo menos uma informação ou um ponto de vista do Hernani. Todo atleta, ele é totalmente responsável por tudo que ele faz durante a competição, tá? Nós temos que nos atentar para esse tipo de problema. Ficar ligado, antenado nas informações divulgadas por som, nas redes sociais dos eventos, ler e reler o regulamento várias vezes até entender aquilo por completo. E o mais importante, na qual eu já vi muito erro por aí, é que os staffs, na sua grande maioria, eles estão ali para te dar um suporte que não é mostrar o caminho a ser feito, ou informar quantos quilômetros faltam, ou sei lá, sabe, o cara tá ali, como estavam esses staffs dessa prova que eu dei esse vacilo, eles estavam ali simplesmente para entregar água. Então a culpa não foi deles, a culpa não foi do organizador, a culpa não foi da cronometragem, do site de cronometragem, né, que estava divulgando a fonte de informação que eu peguei. A culpa foi minha. Eu que fui para a competição, tinha que estar mais atento. Lá no regulamento dizia que as informações das distâncias estariam no perfil sociais, nos perfis sociais do organizador. Então eu tinha que ter ido atrás dessa informação na véspera, né, para saber certinho. Então assim, não houve estresse. Para mim foi super válido porque eu fiz um belo treino. Fui pro pódio, corri um pouquinho a mais, ainda fiquei em segundo. E foi divertido, vi amigos, houve confraternização, estava em casa, almocei em casa, isso é sempre muito bom, né? As viagens acabam desgastando um pouco a gente e deixando a gente um pouquinho longe da família também. Enfim, foi tudo super válido, mas serviu de lição logo no início do ano para eu reforçar esse tipo de coisa, não deixar que aconteça novamente, assim como foi uma competição simples, tranquila, na qual
não estava valendo assim um circuito nacional, né, algo, vamos dizer, mais importante. Então esses acontecimentos servem de lição para que a gente fique esperto nas próximas. Então é isso, galera, um grande abraço, aguardem aí que na semana que vem eu vou estar compartilhando com vocês como foi a minha participação em Mariana.